Olá, turminha, sejam bem-vindos. Como passaram a semana? Espero que estejam gostando das nossas aulas. Então vamos tranquilizar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos levando o Evangelho para dentro de nossas casas e que sejamos amparados para seguir com nossos aprendizados no caminho do bem e do amor ao próximo, podendo assim cumprir os nossos compromissos. Hoje falaremos sobre respeito à natureza. Reinos na natureza. Na natureza temos 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O reino mineral é formado por tudo aquilo que não possui vida, por exemplo, a água, o solo, os gases, os minérios, as rochas. Curiosidades: a ciência que estuda os minerais é chamada de mineralogia. A água é considerada um mineraloide, com características semelhantes às dos minerais. O mercúrio é o único mineral líquido. O reino vegetal é caracterizado por organismos autótrofos e clorifilados, que quer dizer que produzem seu próprio alimento. Por meio da luz solar, realizam o processo da fotossíntese, ou seja, absorvem energia solar e produzem sua própria energia utilizando a ação da clorofila, pigmento verde das plantas. Curiosidades: o reino vegetal é composto de aproximadamente 400 mil espécies conhecidas. As plantas foram os primeiros seres habitantes do planeta Terra, por serem organismos autótrofos, autossuficientes. Os vegetais também possuem células. Kardec fez as seguintes perguntas para os espíritos. As plantas têm consciência que existem? Não, pois não pensam, só têm vida orgânica. As plantas têm sensações como dor ou sofrem quando são mutiladas? As plantas ficam marcadas fisicamente, mas não sentem dor. Nos mundos perfeitos, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. As plantas carnívoras ou sensitivas, quando tocadas, apresentam reações demonstrando certa sensibilidade. Elas teriam a faculdade de pensar ou vontade? As plantas não pensam, logo não sentem vontade, têm apenas instinto cego e natural. O reino animal é composto por organismos heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. São classificados como animais invertebrados, não possuem vértebras, e animais vertebrados, que possuem vértebras, cânion e coluna dorsal. Desenvolvem-se de forma embrionária. Os seres humanos estão inseridos no reino animal. Curiosidades: os peixes, rãs, cobras, insetos, as aranhas, crustáceos, moluscos, estrelas do mar, minhocas, sanguessugas, águas-vivas e entre outros, pertencem ao reino animal. A comunidade científica classifica os reinos da natureza em 5 reinos, devido a particularidades de espécies que não se encaixam em apenas 3 reinos. São eles os reinos protista, vegetal, animal, incluindo o homem, fungos e monera. O ecologista responsável por essa classificação foi o Robert Whittaker. A questão 617 do Livro dos Espíritos nos esclarece que todas as leis da natureza são leis divinas. Por um exemplo, temos aqui um fenômeno da natureza que são os raios. Os raios são descargas elétricas geradas pelo atrito de massas de ar nas nuvens, e os trovões resultam da expansão de massas de ar aquecidas pelos raios. Curiosidade: o Brasil
é um dos países mais atingidos por raios no mundo e apresenta uma taxa média de 50 milhões de raios por ano. Fenômeno da natureza. Os ciclones são grandes massas de ar bastante carregadas de umidade, capazes de provocar chuvas torrenciais ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica, que realizam um movimento giratório, podendo deslocar-se de uma região para outra. Curiosidade: no Brasil, os ciclones ocorrem especialmente na região sul. Em 2004 tivemos o ciclone Catarina. A tempestade tropical deixou mais de 20 mil desabrigados e mortes. Um outro fenômeno da natureza são os terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos. São tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. São uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos, liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores. Curiosidade: o maior terremoto do mundo já registrado ocorreu em 1960, no sul do Chile. O terremoto durou aproximadamente 10 minutos e foram registradas ondas sísmicas por todo o mundo. São registrados cerca de 500 mil terremotos por ano em todo o mundo. Temos também os vulcões. Vulcões são fraturas ou aberturas na superfície terrestre por onde são expelidos materiais que têm origem no interior da Terra, como lava, gases e outros materiais chamados de piroclastos. Curiosidade: o vulcão Iaçur é o vulcão ativo há mais tempo. Localizado na ilha de Tana, está em erupção há 111 anos. Os países com maior número de vulcões ativos são o Chile, Japão, Indonésia, Estados Unidos e Rússia. No planeta, existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos. Leis da natureza. O ciclo da água. O calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para seu estado gasoso. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensas no ar. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. Quando o vapor da água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, a devolvem à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água também pode evaporar ou ecoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. Nas leis da natureza, temos as estações do ano. Durante o ano, ocorrem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Observem a influência e a importância do Sol para o planeta e para todos os reinos. O ciclo natural do reino vegetal consiste em nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, morrer.
A forma de reprodução varia de acordo com a espécie. Temos nas leis da natureza o ciclo da vida animal. O ciclo natural de todo ser vivo no planeta Terra é nascer, crescer, desenvolver, desencarnar e reencarnar. Cuidemos de nosso planeta e de todos os reinos que nele habitam: mineral, vegetal e animal. Já sabemos em nossa consciência quais atitudes morais devemos ter e quais devemos disciplinar para evoluirmos. Jesus é nosso modelo e guia. Quando tivermos dúvidas, perguntemos para nossa consciência: o que Jesus faria? Vamos fazer um exercício de reflexão? Imagine como seria a sua vida se um desses reinos deixasse de existir. Converse com o papai ou com a mamãe a respeito. Agradecemos por assistirem nossa aula. Tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus.